Bom dia, boa noite a todos. Na aula de hoje nós comentaremos as questões que nós tivemos na nossa última avaliação teórica do segundo bimestre, e não apenas as questões nós comentaremos, mas também utilizaremos como base para nós conduzirmos os nossos comentários também o gabarito já publicado e acessado por todos vocês nos últimos dias. O que nós tivemos na questão número 1? Relembrando o formato da prova, a prova era disposta de 6 questões e caberia a cada um de vocês, ou as duplas ou os trios, escolherem 2 dentre das 6 questões para a sua resolução. Cada questão tem um peso 4, que totaliza os 8 pontos da prova, complementados pela avaliação parcial. O que nós tínhamos na questão número 1? Analise a figura jurídica do estrangeiro dentro do direito internacional privado, ressaltando suas origens, a evolução histórica do seu status jurídicos, bem como o tratamento que goza dentro do direito brasileiro no século XXI. Então, nessa questão, nós teremos que fazer uma grande narrativa em torno da figura do estrangeiro. E dentro dessa narrativa, dentro dessa dissertação que vocês deveriam fazer, alguns critérios devem estar presentes na resposta para que, ao final, você possa obter os 4 pontos atinentes a ela. Primeiramente, conforme nós vemos na tela o conteúdo do gabarito, é necessário nós conceituarmos o estrangeiro, isto é, estabelecemos as premissas da nossa análise. Quem é o estrangeiro do ponto de vista social? Quem é o estrangeiro do ponto de vista jurídico? Dentro dessa conceituação, naturalmente, partimos para a evolução do seu conceito, isto é, quando que o estrangeiro começa a ganhar importância em um dado meio social e, em um segundo estágio, ele passa também a ter relevância do ponto de vista jurídico. Tá? Então, nas nossas aulas, nós trabalhamos esses 2 momentos de maneira bem distinta. A presença do estrangeiro na sociedade e, em um momento posterior, qual é a relevância, qual é o impacto que ele trazia para o direito. Aqui nós devemos comentar as suas primeiras regulações jurídicas, e aí, retomando algo que enfatizei durante as aulas, o fato de nós termos regulações jurídicas aplicáveis ao estrangeiro não necessariamente significa que nós tenhamos regulações de direito internacional privado. Tá? Hoje até nós podemos conceber que uma regulação do estrangeiro possa ter essa conotação, mas nem sempre, historicamente tratando o tema, a regulação jurídica implicou numa regulação de direito internacional privado. Nesse ponto, nós passamos, ou a resposta deve passar, pela evolução tida pelo conceito dentro das escolas estatutárias e que nos leva à modernidade do direito. Todos nós sabemos que a modernidade é caracterizada como a idade dos homens livres, ou a era dos homens livres, e isso pressupunha nacionais e estrangeiros. Tá? Então, nós comentamos nas nossas aulas como no período das escolas estatutárias, e aqui em especial na escola estatutária holandesa, nós já tivemos uma equiparação, uma primeira equiparação de nacional e estrangeiro, e isso se torna algo absolutamente sacramentado na modernidade. E o último ponto que nós deveríamos tratar é como essa figura do estrangeiro pode ser lida dentro de um direito brasileiro no século XXI.
E aí, fundamentalmente, eu demandarei na resposta de vocês que vocês tratem da transição que nós tivemos do chamado Estatuto do Estrangeiro, que é uma regulação de 1980 e que reproduz os valores sociais, jurídicos e políticos existentes à época, 1980, para a legislação que trata do tema, que tem uma perspectiva muito mais contemporânea, muito mais antenada às necessidades do século XXI, que é a Lei da Migração, que é a lei número 13.445 de 2017. Tá? Então, esse era o apanhado que você deveria fazer na sua dissertação, para que, caso respondesse a questão 1, pudesse totalizar os seus 4 pontos. Na questão número 2, nós encontramos o seguinte enunciado: analise criticamente a contribuição do direito romano para a formação e funcionamento do direito internacional privado. Talvez não fosse necessário, mas já no gabarito eu já delineei de maneira muito clara o que nós pressupomos como análise crítica. Tá? E uma análise crítica não necessariamente é uma crítica mais contundente, mas essencialmente uma ponderação. É os positivos e os negativos, os prós e os contras. Então, como até indico no gabarito, é necessário nós apontarmos semelhanças e diferenças existentes entre esses dois ramos e por que comparado, como eu menciono, com outros ramos do direito, o direito internacional privado não sofre a mesma influência do direito romano, como nós temos em outras disciplinas que nós já conhecemos e estudamos ao longo do curso. Tá? Então, caberia na resposta indicar os pontos de contato, tá? E um exemplo que nós podemos fazer, trazer nesse momento, é aquilo que nós temos dentro das escolas estatutárias, especialmente da escola estatutária italiana, em que os dois grandes movimentos de estudiosos das teorias estatutárias correspondem, tá, aos dois grandes grupos de estudiosos do próprio direito romano, cada uma com as suas perspectivas. Tá? E aí tratamos aqui dos glosadores e dos pós-glosadores, que da mesma forma que fizeram interpretações ou leituras distintas do direito romano, também contribuíram para a formação dessas teorias estatutárias. E, além desse ponto de contato, dessas semelhanças, dessa similitude, caberia também, e aí a parte até mais relevante da resposta, trabalharmos as razões históricas pelas quais o direito internacional privado não se mostra tão próximo aos grandes institutos do direito romano como em outros ramos do direito. Tá? E a razão precípua, que não pode faltar em nenhuma resposta, é que a lógica que existe no direito internacional privado, que é a pluralidade de sistemas jurídicos, não é albergada, não é respaldada no direito romano. Nós comentamos em aula que, por mais completa, por mais rica que sejam as lições nos trazidas pelo direito romano, ela não concebe uma pluralidade de racionalidades jurídicas. Tá? O direito romano é uma lógica jurídica que não está habilitada para interagir com outras racionalidades. Mesmo porque, na sua perspectiva, inexistem outras racionalidades. Tá? Então, aquilo que nós não temos no direito romano é de fundamental importância para o direito internacional privado. É quase um requisito conceitual. Então, esta situação, e aí nós temos diversas vozes na doutrina que trazem de maneira absolutamente direta essas relações, esses são alguns dos
pontos que vocês devem ou deveriam ter trabalhado na questão número 2. Quanto à questão número 3 da nossa avaliação teórica, o que ela traz? Diz o seu enunciado: o princípio da personalidade das leis, em que pese a sua origem remota, foi absorvido pelo direito internacional privado ao longo de sua evolução. Identifique e explique em quais momentos este princípio se mostrou presente. Nas nossas aulas, nós mencionamos que o princípio da personalidade das leis pode ser trazido ou descrito como um marco histórico para a formação de toda uma racionalidade de direito internacional privado. Por quê? Por se pautar na aplicação de regras com base na pessoa ou na origem que a pessoa apresentava, se eu tivesse duas pessoas com origem distintas, eu teria legitimamente sendo aplicadas dois conjuntos de regras distintos. Então, aqui você tem a sua referência histórica. Então, o princípio da personalidade das leis pode ser entendido como uma primeira manifestação de algo que até nós já tratamos na questão número 2, que é a pluralidade de sistemas jurídicos. Nós reconhecemos a legitimidade de uma racionalidade jurídica que não necessariamente seja a nossa. E esse princípio da personalidade das leis foi revisitado ao longo da evolução do direito internacional privado em algumas oportunidades. E o momento mais categórico, mais significativo, eu imagino que vocês não tenham tido maiores dificuldades de tratar, mesmo porque nós comentamos em momentos anteriores, foi justamente o chamado personalismo jurídico, que numa modernidade do direito, revisita este princípio da personalidade das leis, que é a aplicação do direito à luz da pessoa, mas já dentro de uma realidade moderna. E uma das grandes marcas desse princípio da personalidade das leis, que teve como seu grande artífice o professor italiano Pasquale Mantini, foi aplicar o direito à luz da pessoa, como seu grande referencial, e não ignorar que as regulações jurídicas emanavam do Estado. Então, esta teoria conseguiu conciliar essas duas perspectivas. Aplicar a luz da pessoa sem ignorar o fato de que o direito e o direito internacional privado, em especial na nossa questão, emana do Estado. Então, esse é um momento em que este princípio da personalidade das leis, já antigo de séculos atrás, é revisitado e ganha corpo na modernidade. Qualquer outra situação que demonstre também um retorno a este princípio da personalidade na história do direito internacional privado também será reputado como uma resposta válida. Na questão número 4, o que nós encontramos? Sobre o legado deixado pela escola estatutária italiana. Analise criticamente a importância do lex loci celebrationis para o direito internacional privado. A primeira coisa que nós temos que dentro dessa resposta é ambientar este princípio, ambientar este elemento de conexão dentro do direito internacional privado. Então, o que é o lex loci celebrationis? Não apenas devem vocês responder que é a aplicação da lei do local de celebração. Isso seria suficiente apenas por uma mera tradução do que é a expressão na sua origem latina para o português.
mas conseguir contextualizá-lo aonde no direito internacional privado ele é aplicado. Tá? E aí, nós comentamos em aula que nós temos uma importância indiscutível desse princípio. Por quê? A partir do momento que eu estarei aplicando a lei do local de celebração, eu estou tratando. Tá? E o aspecto que esse lex loc celebraciones ficará encarregado de reger é justamente a existência, a validade e a eficácia dos instrumentos contratuais. Então, é uma regra que trabalha em três planos distintos. Trabalha no plano de existência, no plano de validade e no plano de eficácia. Esta é a concepção clássica que nós temos do lex loc celebraciones. Mas aqui nós devemos fazer uma relação com a autonomia da vontade. Por quê? Se você não consegue relacionar lex loc celebraciones com a autonomia da vontade, você não consegue descrever aquele terceiro ponto que eu discriminei no gabarito, nós temos em tela, que é a sua atual aplicabilidade dentro do direito internacional privado. O lex loc celebrationes é um dos grandes elementos de conexão que nós temos na nossa disciplina. Mas ele não vem sendo aplicável simplesmente sendo aplicado de maneira repetida ao longo dos tempos. Tá? Se ele surge como uma regra praticamente imutável, nós observamos ao longo do século XX e nesse começo do século XXI uma flexibilização da sua disposição. Tá? Isto é, nem sempre para todas as questões relativas à existência, validade e eficácia de um instrumento contratual que apresente conexões de internacionalidade, eu estou adstrito a este princípio. Por quê? A relativização que nós tivemos a ela se deve justamente à abertura de espaço para a autonomia da vontade. Tá? Então, ele existe ainda no direito internacional privado, mas ele caminha lado a lado com o exercício da autonomia da vontade, que nada mais é a possibilidade das partes escolherem, né, o direito aplicável, que não necessariamente corresponda nessa situação à lei do local de celebração. Dentro de uma mesma abordagem, ou seguindo uma mesma linha, nós temos a questão número 5 da prova. Tá? Até me parece muito pertinente aqueles alunos que escolherem eventualmente a questão 4 ou 5, porque aqui nós temos pontos que nós conseguimos aproveitar nas duas respostas. O que nos diz a questão número 5? Dentro da escola estatutária francesa, com especial atenção às suas contribuições históricas, como a autonomia da vontade das partes se apresenta dentro dos sistemas jurídicos e do direito brasileiro. Disserte a respeito. O que nós temos aqui que tratar nessa questão? Quais são os requisitos ou os pontos obrigatórios que eu pretendo observar na resposta ou nas respostas de vocês? Primeiramente, até por uma questão de contextualizar a abordagem, é necessário nós identificarmos qual é a perspectiva de autonomia da vontade na escola estatutária francesa. Então, nós vimos que dentro da teoria da autonomia da vontade, o grande pressuposto era você buscar na dimensão subjetiva, num aspecto volitivo, a vontade das partes do direito aplicável. Então, o direito mais vinculado ao caso concreto seria aquele que corresponderia à vontade das partes. Como há uma dificuldade, muitas vezes, de nós
trazermos esse aspecto subjetivo para termos mais claros, tá? Entendeu-se à época que a lei do local de celebração corresponderia a essa vontade das partes. E o grande legado desta teoria estatutária francesa não foi, conforme nós vimos em aula, simplesmente resolver esses problemas relativos à aplicação da lei em contratos aéreos, mas foi uma primeira manifestação que associou, tá, o direito internacional privado ao exercício da autonomia da vontade. E dentro dessa resposta, eu espero que vocês tenham feito a leitura de como os sistemas jurídicos, uma análise comparatista, tratam a autonomia da vontade. Da maneira como nós comentamos em aula e com uma maior riqueza de detalhes, com um embasamento doutrinário que, sem dúvida nenhuma, esse ponto necessita. Então, você tem diversos sistemas jurídicos mostrando oportunidades ou um certo nível de abertura distinto para esse princípio. Então, é necessário que nós façamos uma abordagem que trate tanto dos sistemas absolutamente fechados à autonomia da vontade, em que não é permitido aos agentes de direito internacional privado ser regido por qualquer outro direito que não aquele que corresponda à lei do local de celebração, que nós também façamos uma abordagem progredindo para aqueles países que trabalham com autonomia da vontade, mas com alguma limitação, observando alguns parâmetros, e aí nós temos diversos sistemas jurídicos que trabalham com critérios de internacionalidade, ou até mesmo de conexão com a relação jurídica, dizendo como e em quais condições a parte pode exercer a sua autonomia, e naqueles sistemas também mais liberais que não impõem maiores restrições para o exercício dessa autonomia. E nós temos também, e esse é um ponto muito importante de ser tratado, é como a autonomia da vontade é tratada no ordenamento jurídico brasileiro diante das últimas evoluções que nós tivemos no nosso sistema. Por que eu digo isso? A interpretação clássica, dominante por décadas, era de que o direito brasileiro não seria um sistema exatamente aberto, o direito internacional privado, à autonomia da vontade. Tá? Então, a opinião majoritária a respeito da nossa lei de introdução era de que o seu artigo 9º restringia a escolha das partes. Mas nós tivemos algumas evoluções nos últimos anos, nas últimas décadas, que faz com que, sim, essa afirmação possa ser mitigada, possa ser muito discutida. Por exemplo, a afirmação de que em contratos internacionais a parte não pode escolher o direito aplicável não é verdadeira. A partir do momento que nós tivemos a promulgação da Lei 9.307 de 96, nós vimos sim a possibilidade de contratos, quando esses submetidos à arbitragem, as partes podem sim escolher as regras aplicáveis ao litígio, inclusive quando essas regras recaem pelas as chamadas regras anacionais. E mesmo numa perspectiva de resolução de litígio dentro do Poder Judiciário, tá, que é avesso, que é a oposição à arbitragem, por ser um ambiente jurisdicional público, nós também não podemos afirmar que, quando a questão é submetida ao Poder Judiciário, nós não temos autonomia da vontade. Por quê? Porque nós temos em vigor, desde 2014, ou mais precisamente desde 1º de abril de 2014, a Convenção de Viena, de 1980, sobre compra e venda de mercadorias, que traz
no seu artigo 6º, a possibilidade das partes escolherem ou derrogarem as disposições aplicáveis àquele contrato, independente dele ser discutido no ambiente arbitral ou no ambiente judiciário. Então, nós não podemos incidir em erro e afirmar categoricamente que o direito brasileiro ou que o direito internacional privado brasileiro é avesso à autonomia da vontade. Esta afirmação, por si só, é um equívoco. Qualquer afirmação mais veemente nesse sentido, sem uma ponderação mais crítica, sim, caracteriza um equívoco na resposta. E a última questão da nossa prova, a questão número 6, traz qual enunciado? Como se apresentam as regras de conflito dentro do direito internacional privado brasileiro? Analise as regras em vigência à luz de sua estrutura. Então, aqui, nós temos que fazer uma análise daquilo que nós temos, não apenas na nossa lei de introdução, mas na legislação espacial. Eu comentei em aula que, em que pese seja o diploma mais importante de direito internacional privado, não apenas na lei de introdução temos regras de conflito. E o que é demandado de vocês é que, nesse direito internacional privado brasileiro, como que ele pode ser lido à luz daqueles critérios? Aonde eu tenho normas formais, onde eu tenho normas materiais, diretas ou indiretas, e onde eu tenho normas qualificadoras. Uma resposta que não tem um alto nível de dificuldade, mesmo porque muitas dessas classificações nós mesmos já comentamos em aula, então bastaria a vocês complementarem e enriquecerem aquilo que nós já tratamos em aula. E, na hipótese de regra de conflito, que é a que diz respeito a essa classificação acerca da estrutura, analisarem aquilo que nós temos no direito brasileiro, se são regras unilaterais, bilaterais ou justapostas. Então, era essa abordagem que vocês deveriam fazer, talvez de todas as 6 questões, a que demande uma resposta mais curta, ou que oportunize uma resposta mais enxuta, seja essa questão 6. Como aqui nós estamos fazendo, nessa questão 6, exclusivamente uma análise de direito positivo, evidentemente, não é necessária, como eu trouxe na tela e trouxe no gabarito, uma leitura acerca da fonte, pois todas aqui as hipóteses trabalhadas são de fonte legislativa. Então, esses seriam meus comentários acerca das 6 questões que serão corrigidas e em breve terão as suas notas lançadas para a conferência de todos vocês. Agradeço a atenção de vocês nesses nossos comentários. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, não hesitem em me contatar pelo meu e-mail institucional e eu os aguardo na nossa próxima aula. Até lá!